Olá, colegas, psicólogos e psicólogas em formação. Eu sou Rodolfo Carneiro, sou psicólogo clínico, atuo aqui em Recife e tenho especialização na área de TCC, terapia cognitivo-comportamental, e formação na área de sexologia clínica. Fui convidado para falar com vocês sobre as disfunções sexuais, mais especificamente sobre a disfunção erétil. A disfunção erétil tem sido hoje um dos adoecimentos da vida sexual que mais tem atingido os homens adultos. Os estudos mais recentes, eles demonstram uma estatística que é preocupante demais. No Brasil, 46% dos homens sofrem com disfunção erétil em algum grau. Os estudos demonstram que desse número altíssimo de 46%, 31,5% dos homens, eles relatam um problema mínimo. Eles têm uma disfunção erétil de vez em quando, mas chega a ser mínima. 12% relatam um problema moderado, onde eles têm um pênis que ele sai do estado de flacidez, mas ele não atinge completamente a ereção. Ele fica meio flácido, meio ereto e dificulta bastante a vida sexual e já é tido como uma disfunção erétil, sim, mas num estado moderado. E 2,6% dos homens sofrem com uma disfunção erétil, onde eles existem uma ausência total de ereção. Então eles não têm ereção em hipótese alguma. Muitos são os fatores que atingem os homens com a questão da disfunção erétil. Nós precisamos saber que essa doença ela tem uma maior relevância com o passar da idade. Quanto mais velhos os homens vão ficando, eles vão tendo uma probabilidade maior de sofrer com disfunção erétil. Mas tem inúmeros outros fatores que têm também contribuído para esse adoecimento, como, por exemplo, a hipertensão arterial, a diabetes, as cardiopatias, doenças do coração, o colesterol alto, o mau colesterol alto, o uso excessivo de álcools, de tabagismo, de drogas ilícitas também, o sedentarismo, a obesidade. Esses têm sido adoecimentos que têm causado disfunção erétil nos homens. Para a nossa área da psicologia, nós temos tido a depressão, tem sido um adoecimento que tem sido muito causador de disfunção erétil, isso porque a depressão é um adoecimento que tira o prazer da pessoa pelas coisas, né? E num nível de moderado para grave, ele tira a vontade de viver. Então a pessoa que não tem vontade de viver, que não tem prazer mais de fazer coisas que fazia antes, ele não tem mais uma excitação sexual, um desejo de ter vida sexual, e isso causa uma disfunção erétil. É muito interessante porque um outro fator que causa a disfunção erétil é o uso de algumas medicações. Então, alguns estudos relatam que medicações para calvície podem causar uma disfunção erétil em algumas pessoas, e também antidepressivos pode ter como fator, como um efeito colateral, a disfunção erétil em algumas pessoas, né? Estou dizendo isso, é importante dizer, porque senão ninguém mais vai querer tomar antidepressivo, e os antidepressivos são remédios absurdamente seguros, né? São remédios que são muito bem utilizados hoje, não causam dependência em ninguém, e existe uma gama imensa de medicações hoje antidepressivas, né? Por isso que é importante ter vários, porque quando alguém faz uso dessa medicação e tem como efeito colateral a disfunção erétil, né, o que a gente pede é que a pessoa volte no psiquiatra, relate esse adoecimento, esse efeito colateral, porque se ele não passa dentro de um mês mais ou menos, ele vai precisar tomar uma outra medicação, ou seja, vai trocar o antidepressivo por um outro que seja mais adequado ao seu metabolismo, não causando esse efeito colateral. Também outro adoecimento da nossa área da psicologia é os transtornos de ansiedade. Eles têm causado também a disfunção erétil nas pessoas, né, nos homens, porque os transtornos de ansiedade quando é em um grau elevado ao ponto de ser transtorno, né? Quando é que a gente tem que se preocupar com a ansiedade? Quando ela muda o nosso jeito de ser e quando ela causa sofrimento na gente. Então a gente precisa procurar ajuda, né? Então, quando acontece isso e é diagnosticado um transtorno de ansiedade, como o TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, né, ele pode causar disfunção erétil nas pessoas, porque a ansiedade, a gente diz assim na clínica,
que é a doença do e se ou do será. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela está sempre antecipando o futuro, ou ela está sempre criando um futuro que não existe ainda e sempre numa perspectiva negativa. Ela olha negativamente para o futuro, né? Então, isso causa essa dificuldade. Então, na vida sexual, a pessoa está assim, e se não funcionar? E se eu não tiver ereção? Será que eu vou brochar? Será que eu vou falhar? Será que eu não vou conseguir? Então, isso tem sido um fator relevante para a causa de disfunção erétil nos homens, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento como psicólogos para que a gente possa tratar. Dos tratamentos, os mais comuns que a gente tem tido para esse adoecimento é o uso de medicações, como, por exemplo, vou falar o nome das mais famosas, o Cialis e o Viagra, né, que são os mais famosos hoje, que são medicações que não foram inventadas para ser potencializador sexual para os homens, de forma alguma. O Viagra não é para potencializar a vida sexual de ninguém. Ele é para combater uma disfunção, a disfunção erétil. Por isso que o uso dele não pode ser indiscriminado. Ele tem que ser utilizado sob orientação de um médico, né, que possa estar orientando e até porque o uso dessa medicação associada a outros tipos de medicações pode causar problemas sérios, né, de doenças do coração e pode até, existem relatos de pessoas que podem morrer por conta do uso desse remédio. Claro que é muito pouco esses relatos, né, mas acontece sim. Então precisa ser utilizado para quem precisa de fato. Alguém que sofre de disfunção erétil, que vai estar sendo orientado por médico, fazendo exames, né, vendo outras medicações que tomam e que possa estar tendo esse remédio como auxílio para cuidar da sua disfunção. Também, o que tem funcionado bastante tem sido a terapia. A terapia é algo maravilhoso, né, em vários casos na vida das pessoas e falando especificamente da minha área de atuação, que é a TCC, né, a TCC tem um trabalho belíssimo com pessoas que sofrem com disfunção erétil ou com disfunções sexuais, porque a TCC ela trabalha muito nas questões cognitivas, né? Então, o modelo cognitivo de que o que a gente pensa e os nossos pensamentos geram sentimentos, emoções na gente e as nossas emoções geram comportamentos. Então, a grosso modo, claro e resumidamente, se a gente consegue mudar o que a gente pensa, a gente consegue mudar tudo. Então, quando a gente pensa diferente, a gente consegue ter um sentimento diferente e um comportamento diferente também. Então, através das técnicas da TCC, a gente consegue trabalhar bem essas mudanças de pensamento, né, com o paciente ou com o cliente, e eles conseguem encontrar estratégias de enfrentamento para o seu adoecimento, e a gente tem bastante êxito com esse tratamento, né? Então, fica aqui minha contribuição para vocês. Se quiserem saber mais sobre o assunto, podem estudar. É um assunto muito, muito importante, muito crescente na nossa atuação. E nós estamos aqui, lembre disso, psicólogo não está para ajudar ninguém, está para cuidar das pessoas, né? Então, não brinquem com as questões, as disfunções sexuais. Nunca usem esse termo brochar ou nunca usem o termo impotência para uma disfunção erétil, porque é a gente brincar com algo que tem sido causa de muito sofrimento para os homens e para as mulheres também, que veem o seu parceiro tendo essa dificuldade. Então, nós precisamos cuidar um pouco sobre isso, né, tá amadurecendo mais, né, no nosso entendimento. Nós somos profissionais de saúde, né, de saúde mental, de saúde sexual, e que com a nossa atuação a gente possa estar ajudando as pessoas a amenizar os seus sofrimentos. Obrigado, valeu!